Boa noite a todos. 4 de outubro de 2018. O tema hoje é Sistema Energético Humano, com a participação do Márcio Martins, convidado especial. É técnico em TI, técnica de informação? Agora nós estamos fazendo a Faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? Uma graduação que a gente já vem buscando. Startup. Aquela tua é uma startup, não é? É uma startup. Hoje o nosso mundo tecnológico ele está muito avançado, né, doutor? Então, são outros níveis, outros relacionados a outros sistemas, né? Mas, primeiramente, quero dar meu boa noite para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, né? É um prazer enorme estar aqui novamente. Então vamos implantar aquele chip na mão. Propaganda Illuminati. Assim, doutor Flávio, antes eu também discordava desse chip, eu discordava de muitas coisas. Até assim, hoje se fala muito em nanodegree, né? Nanotecnologia, em BI, que já tivemos falando. A Business Intelligence, AI, inteligência artificial. Hoje no mundo, hoje a evolução tecnológica no mundo, ela foi muito rápida. Há uma estimativa, né, de um estudo que está sendo feito dentro Qual é o nome daquela lei que a cada 6 meses duplica lei de... não é a Murphy, é outro. Não, é outro nome que não vem. Não me recordo. Mas essa qual? O iPhone 10, daqui a 6 meses é o iPhone 11, daqui a 6 meses é o iPhone 12. Assim. É uma atualização, né? A perspectiva. Tá em terabytes já. Já está em terabyte. A perspectiva, né, é que dentro de, no máximo, 35 anos, você não vai mais precisar ter ou se deslocar até um advogado, né? Que os advogados vão ser extintos, pelo que eu sei. Isso, porque já tem algumas startups em funcionamento, em fase de testes. Há alguns scanners também corporais hoje para detecção de algumas doenças, né? A própria Apple... Tem chip que faz 80 ou 100 exames com 2, 3 gotas de sangue. Isso. A própria Apple tem lançado agora no mercado o smartwatch, que é um relógio que muita gente tem ouvido falar que ele já vem com ecocardiograma. Não é um ecocardiograma. O senhor que estudou medicina, isso, ele tem algumas funções ali que ele capta quando uma pessoa está tendo uma arritmia, certas coisas desse tipo. E quando uma pessoa ele tem um sinal de emergência, e claro, quando a pessoa desmaia, geralmente o pulso baixa, né, doutor? Então, com a pulsação baixa, ele próprio vai ligar para a emergência. Então, quer dizer, são coisas futuristas que estão chegando já no mercado. Hoje você pode adquirir esse smartwatch aí, eu acho que deve estar em média, claro que hoje é caro ainda, mas entre $1.800 a $2.000, né? Para nós ainda é caro. Dobrável que ela pegou ou não pegou? Olha, ainda... Sim, o óculos inteligente é o eyeglass, né? Que ele trabalhou, pelo que a gente sabe, em fase de testes, só que a própria Alphabet, que é a Google, né, para quem não conhece, é a empresa da Alphabet, automaticamente eles parece que pararam com essa de produzir ou tentar se aprofundar mais para frente. Comunicação por holograma, como é que está? Então, essa aí já é uma realidade, né, que é usada nos BIs hoje, que é a Business Intelligence, né, para grandes corporações, né, que hoje já se utilizam do holograma, certo? Para reuniões. Claro que é uma coisa que não está aqui no Brasil ainda. Claro, aqui a gente não vê, porque grandes corporações, eu estou falando, tipo os dragões chineses da Ásia, tipo China, Singapura, Japão. Estou falando de grandes corporações americanas, canadenses, né? Então, eu estou falando, assim, de megacorporações onde aglobam o mundo inteiro, né? Então, você precisa, talvez, conversar com um gerente de marketing de tal país ou fazer uma conferência. Então, hoje você não precisa estar se deslocando. Você já consegue fazer com a holografia. Isso são avanços da tecnologia, né?
Então, com essa prospecção... Aquela ceninha do Star Wars... Isso, a teoria do Star Wars, dos Jetsons, né, da nossa época. Aquele carrinho já inventaram. Já inventaram. Hoje... Sim. Para quem não sabe, tem o Tax Drone em Dubai. Que anda sozinho. Já anda sozinho. Você pode embarcar dentro de um drone em Dubai e se deslocar a qualquer lugar. Então, a própria China lançou nesse ano, né, um ônibus que não tem motorista nenhum, é tudo controlado, claro, remotamente. Os também já automaticamente rodando, eles já estão realimentando a bateria. Realimentando a bateria. Então, assim, na área tecnológica, hoje, o nosso mundo ele tem dado um salto significativo, né? Desde como vamos salto dizer, quântico, digamos assim. Tipo, a gente está estudando na faculdade sobre isso. Quântico. 2030, tu falou, se não me engano, é quando vão ser criados computadores quânticos. Sim, não, antes ainda, doutor. Antes ainda. 2025. Está perto aí de 2025 já os primeiros computadores quânticos, né? Já é já não é mais como é que eu vou dizer para você, mais uma teoria, né? Uma criptografia avançada, difícil de ser burlada por crackers. Não está mais só no papel. Então, assim, hoje já é uma realidade. Né? Mais veloz que a fibra de vidro. Né? É mais veloz que a fibra de vidro. Então, a velocidades de internet hoje também são super avançadas. Na Coreia do Sul, hoje, a velocidade via... Light wave, se não me engano. Hoje já se fala não mais em mega, mas em terabytes. Né? Hoje já chega a 1,5 terabyte na Coreia do Sul. E para você que não está entendendo, por exemplo, se você vai baixar algum programa que tem 1 giga, você não vai levar nem 1 minuto para baixar esse software ou esse pacote de atualização que vai entrar dentro do seu Windows. Né? Quem que está online aí? Vamos ver quem é que está online aí. 1 milhão é 6, 1 bilhão é 9 e 1 terabyte. Já se ouve falar em petabytes, né? São coisas assim que você, no futuro, achava que ia ser ficção científica. Mas acabou esse mito de ficção científica. Os Estados Unidos, né, para quem não sabe... Manda um abraço lá. Para quem é que está no... Fração. Giovana Fração, um abraço. Está nos ouvindo aqui. Opa, que bom. O Odilon Estrela também. Grande abraço. Evandir Lima, um grande abraço. Não, a gente não faz propaganda política aqui, a gente hoje está resolvendo problemas tecnológicos. Amanda, Juraci Salvan, Cláudio Magnata, Nessi Reco, Chayane Giscardi, Giovana Frasson, Mislaine Rabelo, Nessi Reco, Terezinha Piva, Amanda Rafaela, Mislaine Rabelo, cunhada do Gilberto Madeira, grande Gilberto. Então, assim, doutor, hoje está tudo muito rápido, né? Os Estados Unidos já têm colocado em prática a nova viagem lunar, né, para daqui 2 anos. E até 2020, 2025, Marte. Mas tem 2 brasileiros participando. Tem 2 brasileiros participando. Então, assim, a área tecnológica, ela tem se avançado muito. Ela veio para desmistificar certas coisas, mas ela veio E acharam água em Marte. Sim. São coisas ainda. Alguns dizem que já houve vida em Marte. Cientificamente tem material falando, né? Material radioativo tem que detonar a bomba nuclear para ter material. Né? Cientificamente falando, se você for pegar a era, tipo, todo mundo tem Aristóteles, Platão, Sartre, Nietzsche, como grandes filósofos, mas, né, na área tecnológica Nikola Tesla. E computacional, doutor,
Se você for ver hoje, a gente estuda certas coisas que são da era filosófica, lá atrás, de Aristóteles, Platão, né? Se você estudar lógica da programação, ou lógica humana, foi criada por Aristóteles. Vários filósofos praticaram, tanto é que a regra lógica de Aristóteles foi até 1910, para quem não sabe. O pessoal do tempo estuda Pascal, né? Hectopascais. Então foi até 1910, para depois entrar a era booleana, e hoje está na nossa era atual, a lógica. E já se fala no transhumanismo. Então, é assim, para as empresas hoje, antigamente você não tinha um controle tanto de acesso para funcionários, tanto de software, de funcionalidades como a logística. Hoje você engloba tudo isso. Digital, íris e reconhecimento facial. Reconhecimento facial. Inclusive, reconhecimento do passo também. Cada um tem um caminho. Há 10 anos atrás... Eles estão achando bandido pelo passo. Isso. Há 10 anos atrás, a maior invento da tecnologia foi a captação da impressão digital. Né? Então, para ter acesso dentro de uma empresa... Em segundos tu acha uma pessoa. Isso. Para te bater para te ter acesso a um computador, ter acesso a certos órgãos públicos, você usava a impressão digital. Hoje, para você bater o ponto, você bate na impressão digital. Hoje, se você trabalhar online para alguma empresa tecnológica, que você tenha que bater o cartão, você tem aplicativo que você bate o ponto no seu celular, como você está trabalhando. Compra pelo celular. Isso. Falando em compra pelo celular, tu é da opinião que o dinheiro comum vai desaparecer? Bitcoins, dinheiro virtual? Sim. O cartão de crédito vai tudo... assim, na área tecnológica... É o dinheiro digital? Na era tecnológica, ela está se abrangendo para quê? Porque hoje em dia, como é que você vai... Acontece o seguinte, você recebia na época o pagamento, ou você era um grande empresário, recebia malotes de dinheiro, e o que acontecia? O assaltante sabia que você tinha dinheiro palpável, em espécie na mão. Ou eu falo modo aportuguesado, aquele que você pode pegar. Como os ingleses dizem, cash. Cash, bufunfa, money. Então, nisso tudo, há um trabalho que já vem desde a década de 70, que é o cartão de crédito. Criou os bitcoins? Ou os outros? Tem mais de 30. Os bitcoins foram criados pelos chineses, né? Eu acho que hoje na área tanto tecnológica como na área econômica, né? Tem alguns que dizem que é para acabar com os bancos, acabar com os grandes financeiros. Tem fundamento isso ou é teoria da conspiração? Não. Eu acho que os grandes órgãos financeiros e os grandes bancos não vão deixar de existir. Porque você tem que ter um fluxo de dinheiro, não de dinheiro, talvez dinheiro, moeda, mas você tem que ter algum lugar onde o seu capital esteja guardado para você estar. Porque assim, se fala em dinheiro em Bitcoin, dinheiro virtual, mas é assim, a prata, o ouro, isso ainda nunca vai sumir. Isso são coisas que tu não tem como digitalizar isso ou colocar isso. Assim como o Uber não acabou com táxi. Isso, digitalmente. Aí você vai ter que ser palpável isso. Então você vai ter que ter um lugar para você guardar, um cofre público. Mas eu acho que isso tudo está se criando para acabar com esse negócio de sequestro, assaltos, né? Como é que você vai sequestrar uma pessoa se ela não tem dinheiro? É feito em nuvens? Não é o Walmart. Não parece com o Walmart. Assim, a parte de mineração de bitcoins essa é uma coisa meio complexa de se falar. Como chama o armazenamento? É outro nome. É parecido com o Walmart. Mas o armazenamento você vai fazer para você mesmo. Né? É um warehouse. O warehouse você vai guardar para você mesmo. Mas é assim, hoje se você for minerar bitcoins, você vai ter que ter um mega computador. Vamos falar assim, números reais da nossa moeda, de uns 35 a 40 mil reais. Para você começar a querer minerar bitcoins. Ou seja, minerar bitcoins é um processo que você vai ter que elaborar, fazer, você vai ter que perder tempo, você não vai conseguir retirar esse dinheiro todo de uma vez só, mas eu creio, né, que vai ser a moeda do futuro. Tanto é que grandes companhias europeias
No Brasil já tem aéreas. Tem gente trabalhando. Na Europa, American Airlines, tem Alaska, tem a Canadian, grandes empresas, a Atlantic também, a Virgin, né, da Inglaterra, hoje trabalham com bitcoins. Você pode comprar a passagem tanto no seu cartão de crédito como em bitcoins também. É uma abrangência muito grande isso. E né? O fato de subir, que uma hora estava 55 mil, depois a gente já estava 22 mil, é mais ou menos com bolsa de valores. Isso, doutor Flávio, assim, aí nessa área econômica, assim, que tu acompanha dia a dia. Eu não vou entrar nesses detalhes, por quê? Porque na área econômica cabe aos economistas visualizarem isso. Mas eu creio que ela não vai ficar todo nesse patamar alto, oscilando sempre, não. É como a moeda do dólar hoje. Estava 4 e pouco esses dias, hoje já está 3,90. Então eu acho que ela não vai oscilar errado, tanto. Mas assim como o americano e o inglês pretendiam transformar o dólar ou a libra esterlina, que é da família Sterling, na moeda mundial, que seria teoria Illuminati e outras coisas, talvez os chineses, para contrapor esse tipo de coisa, inventaram a moeda virtual. Não sei. É como eu falei, doutor, são coisas futuristas. Né? Então, a inteligência artificial está aí hoje, ela nunca vai substituir o ser humano. Lembrando que o corpo ele é preparado para morrer, todo ser vivo morre. Sim. Então, tem muito maluco que quer viver 140, 150 anos ou quer se eternizar. Jamais a alma é eterna, o corpo não é eterno. Não, o corpo não é eterno. Eles continuam com o mesmo erro dos faraós que mumificavam o corpo, daqueles papas que embalsamam o corpo, o próprio Stalin está embalsamado e outros personagens históricos. Eu acho que ou aqueles malucos estão se congelando, não tem como descongelar uma pessoa sem... eu vou falar uma maluquice sem novela e olha lá. Eu vou falar uma maluquice que está ocorrendo. Transplante de cérebro, algumas coisas que a gente já andou conversando. Já está ocorrendo nos noticiários, daqui a pouco já vai estar na mídia. Uma multi. Estão querendo pegar um cérebro humano em pleno funcionamento e colocar dentro de um computador. Ou seja, une a inteligência artificial com a inteligência humana. Claro que isso Mas os biochips já não existem? Não. Existe essa interface. As interfaces, cérebro-máquina, mas... Tem que eles estão começando a caminhar. Tipo você falando do smartwatch. Tem uma empresa que eu não me recordo. A retina biônica, o ouvido, essa parte está muito avançada. É uma empresa inglesa que ela criou um óculos para cego. Não é um smartwatch, mas é um óculos para cego. Ou seja, o óculos ele capta toda a visão periférica à frente. Visão infravermelha, né? E isso, não, mas só que ele não manda flashes de luz. Ele tem um fonezinho que o cego põe no ouvido e ali vai se tiver uma placa, ele vai levar, vai ver a placa, o óculos vai mandar um alerta para ele dizendo, ó, aqui é um cruzamento da rua, tal, é uma ecolocalização. Então, ou seja, se torna muito mais fácil, né? Tanto é que criaram um óculos para daltônico, não sei se alguém já viu, passou na Record há alguns dias atrás, que a pessoa depende do grau de daltonismo, ela põe o óculos e o óculos vai fazer ela enxergar, vai corrigir a cor. Então, assim, ó, avanço tecnológico, isso é fantástico. Daqui pra frente, é fantástico. Tanto é, doutor, que assim, ó, eu hoje estou com 40 anos, e até os 40 anos eu sempre fiz cursos tecnológicos, mas agora eu entrei numa área, né, de graduação. Eu quis fazer a faculdade. À distância, né? Uma coisa que é bem recente. Então, foi uma área que eu... A tua agora é sempre presencial, né? É sempre presencial. É virtual, mas ao mesmo tempo tem... Então, para você ver, a própria faculdade hoje, ela é virtual. Aí me pergunto, se fosse para te contratar um profissional, claro... Pode ter um diploma na Harvard, ficando em casa. Assim, você pode ter um engenheiro fazer uma faculdade à distância? Não. Você pode um médico fazer a faculdade à distância? Não, lógico que não. Agora, comércio, outras áreas... tipo assim, eu... Semipresencial, tu contrataria um profissional? Lógico. Porque aquela pessoa que vai estudar semipresencial, ela tem que se dedicar muito mais
do que se ela tivesse dentro da faculdade. Por quê? Ela tem que fazer pesquisa sozinha, ela tem que correr atrás sozinha, o professor vai dar uma explicação ali. Autodidata, não é? Então, assim, ó, você tem que estar sempre correndo atrás daquilo que é novo. Então, hoje eu faço análise e desenvolvimento de sistemas, né? Que e não é fácil uma coisa em casa, né? Que nem o trabalho em casa, o homework. O homework... Tem que estudar celular, tem que... É assim, ó, você tem que estudar, eu estudo todo... Você tem que se dedicar, você tem que desligar tudo, se desligar da casa, é como se você estivesse dentro de uma sala de aula. Se você não correr atrás, você não vai ter nota, as provas são online dentro da faculdade. Cartão eletronicamente. Bate o cartão eletronicamente. Quando se tem aula, as aulas são gravadas, mas uma vez por semana tem aula ao vivo. Você tem que ir lá, você tem que registrar a sua presença, como você estivesse, senão conta falta e conta pontos na sua média também. Porque se o professor mandar você fazer um trabalho, vai ter que ter um trabalho hoje sobre a aula que a gente teve. Se você Agora tem empresas que estão fazendo por produção. Se tu consegue provar que tu está produzindo mesmo em casa... Sim. O homework, assim, ó, não vai ser um trabalho que vai ser... Tem muita disciplina. Vai ser o trabalho do futuro. Não, a mão de obra braçal nunca vai deixar de existir. Mas vai ser substituído por robôs cada vez mais. Sim, mas é assim, ó... Automobilística hoje em dia... O que a gente aprendeu quando eu comecei o curso, né? Mineiro, por de exemplo, graduação, não vai precisar gente descer lá embaixo, o robô vai descer. Trabalha embaixo de uma... Sim, até certo ponto, mas nada vai substituir o ser humano. Mas o próprio trabalhador doméstico porque na realidade eu sempre falei para todo mundo, doutor, que o computador era uma máquina de calcular. Mas falta a parte humana, a parte... que só sabe somar mais e menos. Hoje eu digo para vocês, mentira. O computador ele só soma mais. Ele não sabe diminuir, ele sempre vai somar mais. Depois que eu comecei a fazer matemática computacional e entrar no meio disso aí, eu disse, gente, e ele é assim, ó, todas as informações o ser humano dá para o computador. A inteligência artificial, ela existe hoje, ela está aí. Em geometria fractal também. Sim. Hoje a gente está fazendo um trabalho agora de fundamentos da informação. A gente está entrando numa área que é fundamentos quânticos. Ou seja, quando você falou 2030, o primeiro computador quântico, eu já digo para o senhor... 2025. Ele já está construído, está em fase de testes. Então, ou seja, a ficção acabou. Até chegar ao cidadão comum, que pode levar 30, 40, 50 anos. A ficção científica acabou. Isso acabou. É tipo assim, ó, uma vez falaram para mim assim, ó, Márcio, eu acreditava nisso. Tu vai colocar uma senha difícil no computador. Mas tem gente que quebra. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Os chineses já teletransportaram átomos e moléculas e pequenos objetos. Essa parte ainda não cheguei. É teletransportar seres humanos ou animais. Eu acho que isso ainda aí está longe disso, mas é possível. Não sei se é possível, não posso afirmar que os santos faziam isso, Jesus fazia isso. Agora tornar isso a longo prazo é possível. Porque assim, ó, eu não nessa parte aí de ciência eu deixo para biólogos, químicos tu já leu e médicos. Já. Eles desapareceram no navio já vi, desapareceram em outro lugar. E no tempo ainda, 20 anos. Assim, ó, para você tentar entender um pouco o que são códigos, existe um filme chamado Código de Guerra. Né? Na área tecnológica. Do Enigma ainda? Não, é uma guerra que houve mesmo. Códigos de Guerra, se é um filme baseado da Segunda Guerra? Na Segunda Guerra, eu acho que deve ser. Foi na Segunda Guerra entre os americanos e os japoneses. Que conta a história do Alan Turing. Isso. Eles usavam a língua dos índios navarros. Para quê? Para que os japoneses não decifrassem esse código que eles estavam falando. Tipo assim, no filme você vai ver assim, ó, tartaruga se movendo. Tartaruga se movendo, não existia uma tradução do indígena navarro na época. Então, tartaruga se movendo era o tanque de guerra. Então, se você assistir o filme, é um filme de 1994 ou 84, é um filme muito interessante, chama-se Código de Guerra, né, que é com aquele ator que fez o filme do Fantasma ali, do Motoqueiro Fantasma, que eu não me recordo muito o nome de atores, mas é muito bom, um filme
muito significativo, né? Que assim, ó, desmistifica muita coisa que você pensa sobre códigos. E assim, ó, você tem. Hoje já existem vários programas para quebrar senha, para quebrar. A criptografia de Francis Bacon, tu chegou a se aprofundar naquilo ali? A gente já estudou sobre isso. Sobre anos atrás já era estudado. Sim, se usava a cifra de César. Aliás, o César hash, usava hash, a substituição de trechos, que você substitui letras por números. Mas eu vou ser sério para vocês. Hash ou Atabashi? Hash. Existe uma senha que foi colocada nos melhores computadores do mundo hoje. Não foi colocada, mas ela foi colocada um experimento para saber em quanto tempo o computador levava para quebrar essa senha. Em hash, levou em média 2 a 3 meses. Na cifra de César, 1 ano. César, né? O Júlio César? César, o Júlio César, que usava na antiga Roma, né? Que é a cifra de César, que é a mais usada hoje. Algumas outras. E a senha, a mais estúpida que existia, se chama abacate, espaço, abacate, espaço. Leva no mínimo 40 anos para ser quebrada. Ou seja, por quê? Porque na base criptográfica, o computador não consegue desmistificar o espaço. Ele fica algo vago. É você escrever abacate, uma senha. Você vai escrever abacate, dá um espaço no seu teclado, escreve abacate, dá espaço de novo. Qualquer programa vai levar no mínimo 40 anos para decifrar essa senha. Ou seja, a simplicidade talvez ainda é a grande sacada. A grande sacada de tudo. Se inventa de tudo hoje. Gente, na área tecnológica hoje é tão grande a gama de utilitários, né? Tipo, quando você... Tudo, né? Se você é como eu da década de 70, quando que nós imaginaríamos hoje eu estar fazendo um programa, eu e o Dr. Flávio aqui conversando, TV de graça, baixar música de graça. TV de graça, baixar música, ouvir música, baixar filme de graça, conversar com outro mundo, tá assistindo online, né? O que você está vendo aqui agora. Futuramente vamos ter teleconferência aqui também. Sim, hoje você já consegue fazer muitas coisas pela área virtual, né? Pela área virtual você consegue hoje abranger uma gama inteira, né? Gostaria da sua opinião quanto à questão do efeito BBB, digamos assim. Esse fato de ter câmera por tudo, claro, tem um lado bom que crimes são desvendados e coisas, mas a questão da liberdade das pessoas. Tem gente que pregando aí, porque a partir de 2036 não vai haver mais liberdade, vai ser todo mundo viajado, tipo aquele filme, o Admirável Nono Novo e o Gaitaca. Queria ver a tua opinião. Doutor Flávio, na realidade, você já está sendo vigiado 24 horas por dia. Porque cada celular que tu tem, tu é rastreado. Sim, GPS, tanto que como eu falei, a empresa Alphabet, que é a dona do Google, de todas as gamas, do Android, ela vai ter que substituir... Mas eu digo uso para controlar pessoas. Uso político, uso, sei lá. Já é usada para isso. Militar. Já é usada para isso, tanto político como militar, como científico, FBI. Para quem... Um livro que eu dou, eu também falo que eu gosto, é um livro que eu emprestei para o doutor, Os Arquivos de Edward Snowden, que foi um integrante do FBI. O cara desapareceu de cena, né? Não, ele vive na Rússia hoje. Ele vive na Rússia, né? Como um exilado. Foi um cara que jogou tudo que há escondido no mundo investigativo mundial nas mídias sociais. Tanto é que ele é protegido também pelo Julian Assange, né? Que é aquele que criou o Wikileaks, né? Que colocou... Como é que se consegue isso? Aí vem a parte que o doutor... Que, na verdade, a internet falou assim, era espionagem e depois se popularizou. Na realidade, para quem não conhece, o nosso mundo ele é interconectado por fibras ópticas. O que você vê no oceano, se você tiver um mapa, é um emaranhado... São todos eficientes que os satélites. Mais eficientes do que os satélites. Porque a fibra ela viaja na velocidade da luz, ou seja, é coisa muito rápida. Tem tecnologia ultralumínica já. Já tem, existem essas tecnologias. Então,
no meio disso... É os qubits, É. quantum bits. No meio disso, desses cabos todos, há um cabo, que é um cabo investigativo. Ou seja, tudo que você troca de mensagens, conversas, vídeo, teleconferência, você que gosta de aprontar um pouco na webcam, E você a não nuvem, pensa que qualquer você um tá... pode acessar? Hã? Ou a nuvem tu tem que ter uma senha? Qualquer um. Se tu vai criar uma conta na nuvem, tu vai ter que ter uma senha. Então a nuvem nada mais do que é hoje. O Google Drive. Quem conhece o Google Drive, ele já vem no Android ou vem no próprio Google. É uma nuvem. Aquilo é uma nuvem. O Dropbox é uma nuvem. O OneDrive é uma nuvem. Hoje existem o Azure da Microsoft. Existe o Linux Cloud, né, que é do Torvalds. iCloud. Né? Existe o iCloud da Apple. Então, isso já tudo é nuvem. Então, a partir do momento que você está com o seu celular na mão, o que eu falo aqui hoje para você, tudo que você falar, ouvir, você nunca... Se você prestar atenção numa coisa, às vezes eu estou falando alguma coisa aqui, passagem aérea, estou pensando em ir para Nova York. Você nunca notou que daqui a pouco você vai abrir o celular no outro dia, parece passagem aérea para Nova York? Segundo a lei da termodinâmica, nada se perde. Tudo que você faz, tudo que você ouve, tudo que você digita, infelizmente hoje é monitorado. Por quê? Infelizmente até fake news. Né? Segundo as inteligências do mundo hoje, é necessário que se faça isso, segundo eles, para casos de terrorismo, a pedofilia que se propaga muito, sequestros. Então, assim, isso tudo, claro que não é, eu vou fazer aqui, eles vão descobrir. Não, isso aí... Lembrando que a Deep Web não é qualquer um que consegue entrar. Existe a Deep Web... Tá num nível num cara desses para saber como entrar. E assim, mas mesmo tendo a Deep Web, ela é vigiada. O governo sabe o que está ocorrendo. Talvez conseguisse entrar. O problema é que a gente tem ética e ali sim, não existe, existe ética do mal, do lado negro, tráfico, venda de órgãos, pedofilia, satanismo. Mas tudo que não presta. Tudo que você faz hoje, infelizmente, você está sendo viajado. Né? Até tem. Existem vários níveis hoje na Deep Web. Então, assim, hoje existem formas. Claro, eu não quero que ninguém saiba o que eu estou falando. Hoje, se você vai mandar uma mensagem, hoje o WhatsApp, se você olha no WhatsApp, você não presta atenção, não diz assim nas mensagens, sua mensagem foi criptografada. Para que acontece isso? Porque o WhatsApp, quando você está conversando com uma pessoa, é P2P, ou seja, protocolo para protocolo, é você e você. Então, para que isso, no meio se o seu computador ou o seu celular tiver um vírus, para que isso não venha ser rastreado ou pego essa sua conversa, ela é criptografada de uma tal forma que não consegue ser decifrada, a não ser pelo próprio decifrador do WhatsApp. Então, assim, hoje existem formas também de eu conversar com você, eu conversar com o Dr. Flávio, eu quero conversar com o doutor num message particular, onde ninguém... Existem formas de você criptografar tudo isso e de você ficar em sigilo não absoluto, mas que se fosse para quebrar essa cifra, essa criptografia, levaria muito tempo, né, para eles descobrirem. Então, segundo as centrais de investigações, hoje é feito isso, mas é questão de terrorismo e pedofilia no mundo. Porque isso a pedofilia, para você que não sabe, é um câncer que deixou metástase, ele em vez de parar, ele só cresce, e muitas pessoas ficam dando ênfase a isso. Gente, pedofilia é uma coisa séria, é uma coisa que eu acho que o ser humano para falar em pedofilia, eu acho que ele não... crianças índigo, cristal, e o objetivo disso é destruir com essa... Vocês são índigo, essas pessoas já são cristal, de 2000 para cá já é cristal. E tem muita gente contra o pessoal lá da chamada Illuminati, do lado negro da força. Eu até... Esse negócio agora de que tá bom, pá. Ing cristal? Nós vamos conversar daqui a 2 semanas mais ou menos.
Agora, tá acabando o programa já? Acabou já. Já parasse? Eu não vi a tua postagem semana passada no YouTube. Tá, mas por que acabou? Ah, tu não pôs aí? Por que acabou? Porque chegou na área. Não, mas já tá rodando. 30 minutos, 1 hora no máximo. Tá, mas tá ao vivo ainda. Tá, eu quero agradecer então todo mundo, pô. Quero agradecer todo mundo que tá aí, que nos assistiu, que nos viu. Esse cara aqui dá pra ficar 2 Pô, horas o nosso conversando. sonoplasta aqui não falou nada pra nós estamos voando aqui. Nós já estamos em direção a Marte. Já estamos em direção a Marte. O que eu quero dizer para você, né, é que tem se criado nos últimos dias uma enxurrada, ou talvez uma simbologia hoje mais humanamente falando, uma explosão de fake news nos Facebooks, Instagrams, na própria mídia, né? Tem colocado isso aí hoje, no próprio YouTube. Nós estamos numa semana que vai dizer muito, né? Que vai transformar, talvez, o cenário político brasileiro, não só o político, mas o cenário brasileiro, né? Eu quero dizer para você, não faço propaganda para nenhum partido, não falo sobre presidenciáveis, governamentáveis ou deputados, mas eu peço para você que analise bem, pense bem, porque o futuro, né, de um país está nas mãos, né, suas, minhas, né, no próximo dia 7. Vote com consciência, pensando, né, não em você, mas no futuro dos seus filhos, dos seus netos. Né? Eu, assim, como falei para o Dr. Flávio, eu fui muito abençoado, eu recebi uma proposta de migrar para o Canadá, né? Uma proposta de viver com a minha família no Canadá, depois de um processo que eu fiz, né? E pela área da atuação e pelo que eu já venho trabalhado na área tecnológica, neguei, tá? Eu vou ser sincero para vocês, não aceitei essa proposta. Ela está em vigor ainda até janeiro, né, de 2019, mas eu já fui muito enfático, né? Eu recebi a proposta para ir visitar o Canadá agora em janeiro, conhecer algumas empresas, e eu creio muito no meu país, eu creio muito no meu Brasil, nasci aqui, me criei aqui, já conheci alguns países no mundo, sou grato a isso, claro, grato a Deus, né, que tem me dado força. Isso eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo. Acredite no seu país. Pense, reflita. Não saia quebrando tudo, não saia banalizando, não saia xingando seu amigo, seu irmão, disseminando ódio. Faça como pessoas, seres humanos. Cada um sabe qual é o melhor para si. Mas reflita, pense. Né? O mundo tecnológico está aí. Não é mais uma ficção científica, ele já é presente dentro de cada um. Leia muito. O Dr. Flávio está aí, sempre me empresta livros. Eu gosto muito de ler, né, de interagir, porque por mais que o mundo tecnológico esteja aí, que os computadores estejam aí, é o que eu falei. As biométricas são melhores? Não cheguei a estudar sobre isso ainda, doutor, mas são coisas futuristas. São mais difíceis para dar. Mas quero agradecer a oportunidade e o convite do Dr. Flávio, né, de estar aqui no programa. Agradecer a você que está nos assistindo e nos prestigiando. E até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um. Tchau.